Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É sempre muito, é sempre muito alegre poder compartilhar conhecimento, poder disseminar, poder refletir. Eu fico pensando que quando a gente fala num tema, quando a gente ministra uma aula, a gente faz uma palestra, quando a gente está falando, ecoa dentro da gente aquele conteúdo, aquela fala. Naquele momento, às vezes, a gente tem também um insight do que pode ser dito, daquilo que pode ser melhorado. Então, o objetivo desses nossos vídeos que nós vamos fazer agora com o tema Justa Causa Profissional. Então, eu quero apresentar para vocês vídeos, videoaulas sobre justa causa profissional. Nos meus 31 anos de advocacia trabalhista e nos meus muitas décadas como professora de direito do trabalho, de processo de trabalho, eu venho sempre unindo essa prática com essa teoria, e se há conteúdos e temas que suscitam muitas dúvidas, podem ter certeza que esses conteúdos, esses temas, relacionam com o direito material 1, mormente com a cessação do contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele cessa por diversas maneiras: por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador, por morte do empregado, por finalização de uma empresa individual, por aposentadoria espontânea quando o empregado faz a opção de finalizar o contrato. Então, são diversas as formas pelas quais o contrato se encerra, se finaliza. Eu costumo dizer que o contrato, ele nasce, ele cresce, se desenvolve, e aí ele tem aquelas alterações, aquelas acomodações que vêm do ius variandi, do empregador, no artigo 2º da CLT, que inclusive é objeto do meu curso aí na plataforma www.brm Curso Jurídico. Mas ele também tem um momento que ele encerra. Então ele nasce, cresce, se desenvolve e morre. E agora, nesses nossos vídeos, a gente vai falar um tópico sobre a morte, entre aspas, desse contrato de emprego. E como eu dizia, a justa causa profissional, ou seja, que atos, que condutas que o empregado pratica que quebra essa fidúcia, que rompe com essa possibilidade do contrato continuar de maneira segura, porque se de um lado tem obrigações do empregador, do outro lado tem obrigações do contrato, na medida em que o contrato de emprego ele tem um caráter sinalagmático, né? Ou seja, obrigações contrárias, obrigações que são contínuas e contrárias. Então, se o empregado ele pratica atos e condutas que tornam impossível a confiança, que tornam impossível a continuidade dessa relação contratual, o ordenamento jurídico ele vai trazer um tratamento específico para isso. Porque vamos lembrar por que essas duas figuras e por que o empregador não dispensa imotivadamente. A dispensa imotivada, ela tem ônus para o patrão. O patrão ele assume alguns ônus, sobretudo a multa dos 40% em cima dos depósitos fundiários do trabalhador. Ele tem que conceder o aviso prévio, pagar os proporcionais de férias, de 13º, situações que quando o empregado pede demissão também tem, à exceção da multa dos 40% sobre os valores no fundo de garantia. No entanto, quando se trata da aplicação da pena máxima, ou seja, a justa causa, o empregador ele não paga esses proporcionais de férias, de 13º, o empregado não levanta o fundo de garantia, não tem a multa compensatória dos 40%, ele não faz jus ao seguro-desemprego, ele vai receber somente os valores
referentes àquilo que já venceu, que já é devido, que ele já adquiriu o direito, como, por exemplo, férias que o período aquisitivo já venceu e não foram concedidas, salários e dias trabalhados que não foram pagos, isso ele vai ter direito. Mas no demais, não. Por isso que se o empregado pratica uma falta que ela é considerada grave, que obstaculiza a continuidade da relação contratual, o ordenamento jurídico vai oferecer algumas possibilidades, mas com alguns requisitos para aplicação dessa falta. Alguns desses tipos, e aí que consiste a nossa fala, esse conteúdo, alguns tipos não são muito fáceis de identificar, de caracterizar e mesmo de provar. Vamos lembrar que o ônus da prova da justa causa, no artigo 818 da CLT, é do empregador. Então, em muitas situações, inclusive, o empregador ele deixa de aplicar a justa causa por causa da questão da prova, com receio de não conseguir provar, porque dependendo do tipo da falta cometida pelo empregado e do tipo ao qual ele se enquadra, quando o empregador dispensa e tipifica e ele não prova, pode gerar aí uma ação de reparação de dano moral. Aquilo que às vezes eu brinco dizendo que o feitiço vira contra o feiticeiro. Então tem que ter muito cuidado na aplicação da justa causa, muito. E esse é o grande desafio. Porque o desafio não só está em identificar os tipos, mas está em saber utilizar os requisitos objetivo e subjetivo. Então, vamos começar localizando aqui no nosso ordenamento jurídico quais são os tipos de justa causa, os tipos de falta que sujeitam-se a uma justa causa. Vamos lembrar que esse é o primeiro vídeo, nós teremos outros vídeos na sequência, não vou definir quantos aqui, porque eu quero dar esse conteúdo justa causa profissional, com bastante cuidado, com detalhes. Se eu achar que a gente pode incrementar com mais jurisprudência, eu vou fazê-lo. Então, não vou nem dizer quantos vídeos, não vou dizer agora quantos vídeos tem, mas é óbvio que quando eu fizer o vídeo de chamada, a gente já vai saber quantos vídeos nós temos nessa aula, ok? Então, vocês que estão assistindo agora esse início de aula, não deixe de continuar assistindo aos demais. Primeiro, que onde nós vamos encontrar, por ser uma pena, né, por ser uma penalidade, é necessário que esteja capitulado, é necessário que esteja previsto em lei. E a lei maior para a aplicação da pena máxima ao empregado, quando eu falo empregado, eu estou a me referir daquele regido pela CLT. Ainda que seja o empregado público, ainda que seja aquele que fez concurso, exemplo, Petrobras, Correios e Telégrafos, Vale do Rio Doce, são empregados públicos, mas são regidos pela CLT e, portanto, se sujeitam a essas condições aqui. Nós vamos encontrar, eu vou falar agora todos e depois nós vamos nos nossos vídeos falar um por um. Aqui nós vamos encontrar na CLT, no artigo 482, constitui motivo para a justa causa ato de improbidade, a linha A, ato de incontinência de conduta ou mau procedimento, esse é complexo, esse transita às vezes entre um e outro, varia. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constitui ato de concorrência à empresa para a qual trabalha.
condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão de execução da pena. A linha E, desídia no desempenho das respectivas funções. Não percam o videoaula desse conteúdo, porque esse aí, muito das práticas do empregado não estão catalogadas, não estão na jurisprudência, maiormente hoje com as redes sociais, com a utilização de correio eletrônico, de correspondência eletrônica, da utilização da comunicação via WhatsApp. Esse aqui, provavelmente vai ser um vídeo aula só, porque ele é bastante, é um terreno bem extenso, bem longo, bem movediço. Embriaguez habitual ou em serviço, esse aqui também tem um tratamento diferente pela doutrina e pela jurisprudência. Ato de indisciplina ou de insubordinação, que está na mesma linha H, mas são condutas absolutamente distintas. Ato lesivo da honra ou da boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensa física nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Aqui a gente tem um link aí com o direito penal. Ato lesivo à honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticada contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Veja que são dois tipos diferentes aqui. Parecidos, mas são diferentes. Práticas constantes de jogo de azar, que também a jurisprudência dá tratamento diferente. Perda da habilitação, esse aqui é novo, veio com a Lei 13.467 de 2017, reforma trabalhista. A linha M, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Mas não são só esses que estão catalogados na CLT. Tem ainda o parágrafo único, que constitui justa causa quando o empregado devidamente comprovado em inquérito administrativo, atos atentatórios à segurança nacional. Isso aqui veio na época do AI-5, naquele período da Revolução Política do país, né? E nem sei agora como é que a gente está, talvez ele seja ressuscitado, mas ele está aí no parágrafo único, pouco utilizado nas últimas 3 décadas, por exemplo, 2 décadas, mas a gente vai encontrar também outros tipos, como quando o artigo 240 também, a questão do ferroviário, quando ele deixa de estar presente ali quando ele falta, quando ele deixa de estar ali fazendo aquela atividade dele, artigo 240. Artigo 158, parágrafo único, também da CLT, para aquelas hipóteses do empregado que não quer usar, que se recusa a usar os equipamentos de proteção individual, que isso é muito importante, uma questão social. Vamos falar também, ainda na CLT, no artigo 433, inciso 2, as faltas do menor aprendiz na instituição de ensino. Tem também lá no capítulo dos bancários, né? Esse aqui já até foi tirado, que era a falta contumaz do empregado bancário. Esse aí até ele não existe mais, mas durante muito tempo vigorou. A falta contumaz do bancário, falta no caixa. Também tem na lei de greve, quando a greve é considerada abusiva, na lei 7789 7783 de 89, artigo 15, quando a greve ela é considerada, os meios empregados são considerados meios que dilapida o patrimônio do empregador, quando ela é feita com agressão. Nós vamos tratar disso. Tem também
o empregado público no artigo 9962, que a gente vai tratar também dessa prática do empregado público. Decreto-Lei 95.247/87, que rege o Vale Transporte, né, quando ele utiliza de forma equivocada, de forma errada ou dolosa o Vale Transporte. A gente tem também, foi incluído na Lei do Doméstico, através da Lei 10.208 e da Lei Complementar 150 de 2015, no artigo 27. Tudo isso que eu li acima, tudo isso que eu falei antes a respeito dessas faltas, aplica-se ao doméstico, que embora ele não seja regido pela CLT, mas grande parte do que está previsto na CLT, sobretudo agora, depois dessa lei complementar, da alteração, se aplica ao trabalhador doméstico, só que aqui veio trazendo mais um ponto muito importante, que é quando ele pratica maus tratos a idosos, a criança ou a pessoas sob os seus cuidados em razão dessa relação de emprego. É bem interessante isso aqui, nós vamos falar também. Também tem a lei do atleta profissional, temos também no artigo 13 da Lei 6.019, o trabalhador temporário, ele tem outras situações em que ele comete, que é considerado justa causa, e temos algumas poucas súmulas, 2 súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e uma do STF, que vai mais ou menos tratar dessa temática. Muito bem. Nessa primeira videoaula, ainda antes de adentrar a análise de cada um desses tipos, eu quero tratar dos elementos que são fundamentais para que a justa causa seja mantida, que ela não seja afastada pela justiça. Porque veja bem, se o empregador entendeu que o empregado foi desidioso, se ele foi improbo, se ele agiu com mau procedimento, se ele foi indisciplinado, insubordinado, se o empregador, pelo poder de direção dele, entendeu que o empregado agiu dessa maneira, e ele, dentro do poder de direção dele, dentro do poder no poder de direção, hierarquicamente, tem o poder de punir. Se ele entende que a punição adequada é a pena máxima, a justa causa, ok, ele vai aplicar. Acontece que a justiça vai poder avaliar a aplicação dessa pena máxima. De forma nenhuma ela vai poder graduar. A justiça, o Estado, o juiz, não vai poder dizer assim, não é situação para advertência, não é situação para suspensão. O Estado não vai dizer isso, ele apenas vai analisar esses requisitos que eu vou examinar em consonância com a prática do empregado, com a prova produzida, para manter ou afastar a justa causa. Por isso, meus queridos que estão me ouvindo, eu brinco muito com os alunos, não basta saber diagnosticar os tipos, mas é muito importante que, ao diagnosticar os tipos praticados, a conduta faltosa do empregado, haja uma perfeita consonância com esses requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, o elemento subjetivo, que isso aí não tem muitos mistérios, que é o dolo, ou seja, a vontade do empregado praticar aquele ato, ou a culpa. O elemento culpa é que normalmente ele está muito presente aí. O que é esse elemento culpa? É a negligência, a imprudência ou a imperícia, né? O dolo também está muito presente. Nós vamos ver que a improbidade, ela normalmente tem dolo. Quando ele pratica um ato para lesar o patrimônio do empregador em terceiro, ele faz com a intenção de fazê-lo para obter vantagens. Então, vamos ver aqui. Mas então nesse elemento objetivo que reside aí o ponto importante. Eu estou falando dele nesse primeiro vídeo porque depois eu vou dialogar com ele em cada caso especificamente. Então, vamos lá. Primeiro, o fato tem que ser grave.
gravidade do fato. Tem que ser suficientemente grave para aplicação da pena máxima, porque, do contrário, aplica-se a penalidade mais branda, advertência verbal ou escrita, ou aplica-se a suspensão. Eu gosto muito de uma autora do Rio de Janeiro, conterrânea do Rio, que é a professora Wólia Bonfim. Gosto imensamente dela, já há muitos anos que eu uso a obra dela na graduação. E ela diz o seguinte: deve ser tão grave a ponto de tornar insuportável a continuidade da relação de emprego. É a quebra da confiança e deve ser avaliada ao caso em concreto. A Wólia é muito boa, eu posso falar isso porque ela é muito boa nesse conteúdo aqui de finalização do contrato, como nos demais, mas aqui ela é cirúrgica quando ela diz assim: deve ser tão grave a ponto de tornar insuportável a continuidade. O outro aqui, que eu acho também muito interessante, é a proporcionalidade entre a falta e a punição. Claro, decorre dessa questão da gravidade, porque se a falta não é tão grave, eu me valho de uma penalidade mais branda, porque não há ordem, mas deve haver essa proporcionalidade. Deve ser suficientemente grave ou gravíssima, porque se não for grave, melhor que o empregador, se tiver algum advogado, algum colega aí de empresa, melhor que não aplique a pena máxima. Que aí eu brinco e digo assim: o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Um outro requisito, eu já falei 2: gravidade do fato, proporcionalidade entre a falta e a punição, non bis idem. Non bis idem, ou seja, não pode aplicar dupla punição pelo mesmo fato. Eu ensino na graduação, claro que vocês sabem, mas não custa a gente lembrar, é aquele empregado que foi pego furtando biscoito na prateleira de um supermercado. O gerente passou e viu que ele colocou esse biscoito, esse pacote de biscoito na bolsa, e o gerente chegou para ele e disse assim: olha, eu estou vendo, eu vi que você colocou o pacote de biscoito na bolsa. Ah, mas é porque eu estava com fome e tal. Então vamos fazer o seguinte: estou te perdoando, dessa vez falta. Dessa vez vai passar, mas vou te fazer o seguinte: vou te dar uma advertência escrita. Estou te dando a verbal, vou te dar a escrita. Ele puniu. E 3 dias depois, 4 dias depois, ele, por algum outro motivo, se aborrece com aquele empregado, se indispõe com aquele empregado, e aí ele usa aquela falta lá para justificar uma dispensa por justa causa. Vejam que aí ele puniu duplamente o empregado. Ele puniu com advertência escrita e verbal e puniu também com a pena máxima. Então, ocorreu bis idem. Aí o advogado consegue afastar, porque esse é um requisito importante. O outro importante é a imediatidade. Tão logo a falta seja apurada, tão logo seja verificada, tão logo, se for uma empresa grande que precise fazer sindicância, se for uma empresa grande que precisa fazer uma apuração, se precisa fazer uma auditoria, ok. Então, logo isso seja confirmado, se vai aplicar e confirmado se vai aplicar a pena máxima, que ela seja, então, logo aplicada. Porque se, por exemplo, não aplicar, como nesse caso do pacote de biscoito, o gerente viu, olhou, o que houve? Não, peguei porque eu estava com fome, e ele diz assim: ok, tá perdoado, eu entendo. Então ele perdoou. Nessa mesma hipótese, se lá na frente ele decidiu uma semana depois: não, eu perdoei, mas eu não devia. Eu perdoei, mas eu devia aplicar a pena máxima até para justificar, até para dar exemplo. Aí ele vai e pune. Tô te punindo por aquilo que naquele dia eu vi. Então, aqui não houve a imediatidade. Ah, mas Benizete, se for uma empresa grande. Bom, se for uma empresa grande que depender de auditoria, tão logo se apure essa falta do empregado, então que se aplique a imediatidade. Imediatidade não quer dizer na hora, quer dizer tão logo se conheça do fato faltoso, né? E vamos para o outro, chamado conexidade, ou a relação de causalidade.
Aquele fato, aquela penalidade tem que haver com aquele fato especificamente. Então, portanto, voltando ao exemplo do pacote de biscoito, se vai dispensar, vamos abolir os dois exemplos anteriores. Houve o furto do pacote de biscoito. Ele não perdoou, ele decidiu dar uma justa causa, mas na hora dele dar a justa causa, não pode ser dada por um outro fato. Tem que haver uma conexão com aquele momento ali, com aquela situação. Por exemplo, dois empregados que brigam nas imediações da empresa. Tem que ser relacionado à empresa, tem que ser relacionado a alguma desavença em razão do trabalho, ou esses empregados estarem uniformizados. Nós vamos, ao longo das nossas videoaulas, falar cada um. E vinculação ou tipificação. É muito importante aí a teoria da vinculação, que mais uma vez a Volia Bonfim fala muito. Teoria da vinculação dos fatos ou dos motivos determinantes da punição. Qual foi o motivo determinante da punição? Furto do biscoito. Os dois empregados brigaram lá de fora da empresa, uniformizados em razão de uma questão de trabalho. E na comunicação, vamos lembrar que quando o empregado dispensa imotivadamente, ele não precisa dizer o motivo. Ele não precisa colocar na comunicação, que pode ser escrito ou verbal, mas quando é uma justa causa, ele tem que identificar. É claro que a justa causa também não diz que tem que ser escrito, mas aconselha que sim, porque ele precisa tipificar. Por que eu estou sendo mandado embora? Isso é comum a gente receber no escritório, muitos empregados assim, eu queria saber porque eu fui mandado embora. E a gente diz assim, bom, você foi mandado embora imotivadamente e não há nenhum dispositivo na lei que obrigue o empregador a dizer o motivo. Se fosse uma justa causa, sim. Há um requisito na doutrina que ele tem que tipificar. E por fim desses requisitos, a não discriminação. Se dois empregados se agridem, mutuamente, ou manda os dois embora ou não manda. Se dois se unem para praticar uma fraude, praticar um desvio de dinheiro, uma fraude no computador, uma fraude no estoque, dois ou mais, ou dispensa por justa causa os dois ou os três ou todos, ou não dispensa nenhum, porque aí vai violar o princípio da discriminação. Então vejamos que nós falamos como requisitos objetivo a não discriminação, a vinculação ou tipificação, a conexidade, a imediatidade, o non bis idem, a proporcionalidade e a gravidade dos fatos. Se esses requisitos, individualmente, todos ou alguns, dependendo da situação, não estiverem presentes na aplicação da justa causa, ela pode ser afastada. Ela pode ser afastada pela justiça. Na próxima videoaula, nós vamos falar, então, da improbidade, artigo 482, a linha A. Aguardo vocês, já estamos de volta.